Estamos aqui diante de um título muito claro de como as mulheres devem se apresentar nas igrejas. É muito claro esse título de como as mulheres devem se apresentar nas igrejas. É um dever. Devem, vem de dever, ou seja, as mulheres devem isso ao Senhor, devem isso aos seus maridos e devem isso a elas mesmas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quando Paulo ele começa no capítulo 11, versículo 1, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele está dizendo: foi com Cristo que eu aprendi, e é a Cristo que eu imito, e peço para que vocês também sejam meus imitadores, e pratiquem a sã doutrina do Senhor, como ela verdadeiramente é. Veja, irmãos, Paulo deixa claro que ele está imitando Cristo, foi com Cristo que ele aprendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Foi com Jesus que ele aprendeu, e Paulo ele traz em outra oportunidade: ainda que venham anjos do céu e anuncie outro evangelho que não seja este, seja considerado anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eu ou que alguém anuncie outro evangelho que não seja esse, que não tenha a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus como base, seja considerado anátema. É isso que ele nos ensina, e é isso que nós devemos viver. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que estão sendo enganados, há muitos que estão sendo, louvado seja o nome do Senhor, enganados e se enganando. Mas não convém que seja desta maneira. Precisamos, aleluia, se voltar para Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus como ela é. Precisamos pregar a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse, ainda que isso custe a nossa vida, ainda que isso custe o ser lançado numa fornalha, ainda que isso custe a nossa cabeça ou sermos jogados aos leões. Precisamos ser fiel a Deus. Nós moramos em um país onde nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus, ainda que para isso nós acumulemos inimizades, ainda que para isso sejamos rejeitados, mas ainda somos livres para pregar esta palavra. Houve um contexto e há países onde pregar a palavra, onde adorar o Senhor, onde falar do amor de Deus já está custando a vida e custou a vida. E mesmo assim há homens corajosos que não se curvam, como Cedraque, Mesaque, Abidnego, continua de pé, mesmo tendo que enfrentar fornalha, mesmo tendo que enfrentar leões, mas não se curva diante das vontades, não se curva diante dos interesses da humanidade. E eu e você muitas e muitas vezes negamos Jesus por muito pouco. Eu e você por muitas e muitas vezes negamos Jesus por muito pouco, e não convém que seja desta maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Paulo, dizendo que ele é imitador de Cristo, ele pede para que nós também sejamos seus imitadores, ensinando a sua doutrina cristã, ensinando os preceitos do Senhor, a doutrina do Senhor para as gerações futuras. Porque muitas e muitas vezes uma mentira, de tanto ser contada, ela acaba parecendo verdade. E muitas vezes aquilo que é certo parece ser incerto aos olhos daqueles que não têm o conhecimento, daqueles que não têm a direção do Senhor para a sua vida e que não obedecem à palavra do Senhor. A palavra de Deus ela é bem clara e diz: Deus ele é o cabeça de Cristo.
A palavra de Deus ela é bem clara e diz que Cristo ele é a cabeça do varão. A palavra de Deus é bem clara ao dizer que o varão é a cabeça da sua esposa. Portanto, nós temos aqui uma hierarquia onde Deus é o cabeça de Cristo. Deus sendo santo, ele tem honra para cobrir a cabeça de Cristo. Nós temos uma hierarquia aqui onde Cristo é o cabeça do varão. E Jesus, por ser santo, ele tem honra para cobrir a cabeça do varão. E agora nós temos aqui o homem, o varão, como o cabeça da varoa, o cabeça da mulher. E o homem, sendo imperfeito, sendo pecador, ele não tem honra suficiente para cobrir a cabeça de suas esposas. E aí entra o motivo pelo qual as mulheres devem orar com a cabeça coberta com um véu por causa do poderio dos anjos. Mas a palavra de Deus vai dizer que é por causa do poderio dos anjos que a mulher deve usar o véu como sinal de poderio em vossas cabeças. Louvado seja o nome do Senhor, mas muitos preferem ignorar. Muitos preferem não respeitar essa hierarquia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o nosso Deus ele é organizado. As coisas de Deus elas são organizadas, não é em vão, não é por acaso que isso acontece dessa maneira. E Paulo diz assim: ou não vos ensina a natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. A própria natureza humana nos ensina que para o homem é desonra ter o cabelo crescido, mas para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. É isso que diz a própria natureza. A própria natureza do homem, o homem ele acha bonito uma mulher com seus cabelos longos. O homem se sente mais atraído por uma mulher de cabelos longos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é naturalmente, isso é da própria natureza. Louvado seja o nome do Senhor.